Fala galera, tudo bem com vocês? Prof. Rafa aqui na área para mais uma aula de História. No tema de hoje a gente vai trabalhar quais foram os efeitos da Revolução Industrial sobre a sociedade, não só a sociedade inglesa, como as outras sociedades europeias, em relação à cultura, em relação ao meio ambiente e em relação à economia. Qual foi o impacto desse momento revolucionário na história da humanidade lá naquela região? E a gente vai sentir os impactos disso até hoje. Ao fundo, a imagem de um filme, né? Sherlock Holmes. Só que o filme ele vem de um livro, que é Sherlock Holmes, de um autor chamado Arthur Conan Doyle. A gente vai ver na aula de hoje que o Arthur ele começou a escrever esses livros nesse momento, momento de revolução industrial. Influenciado por esse momento, você vai ver daqui a pouco. Bom, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: a Revolução Industrial vai permitir, vai possibilitar que a população, a quantidade populacional europeia dê um salto muito grande. Olha só, o avanço da industrialização alterou significativamente o cotidiano das pessoas. Nas ruas, assistia-se ao surgimento de um novo fenômeno, a multidão. Uma coisa que para a gente hoje, né, é tão comum, multidões por aí, na época foi algo, vamos dizer assim, inédito, né? Londres chegou a 1 milhão de pessoas, então você tem essas grandes cidades convivendo agora com essas grandes populações. Aí o texto continua: a criminalidade crescia com a dificuldade de controlar essas multidões. Em 1829 foi criada a Scotland Yard. Em 1878, uma divisão especial de investigação passou a atuar na solução de grandes roubos e assassinatos. Ou seja, muita gente. Quanto mais gente, a probabilidade de eu ter também mais problemas acaba aumentando. E aqui não foi diferente. Nesse gráfico que você está vendo subir aí na tua tela, ele é um gráfico da população, do crescimento da população mundial desde o ano 1 depois de Cristo. O que eu quero que você olhe, eu vou até marcar aqui no teu gráfico, é a partir da Revolução Industrial, 1750, está marcado no teu gráfico aí, ó. A partir da primeira revolução industrial, a gente vai ter um salto gigantesco no crescimento populacional. E você percebe pelo gráfico que até hoje é assim. Então, pós primeira revolução industrial e mais para frente a gente vai estudar a segunda, essas duas revoluções vão fazer com que muitas tecnologias sejam inventadas, vão fazer com que a expectativa de vida seja aumentada em algumas áreas, que tenha uma revolução tecnológica em outras, e isso vai possibilitar, por exemplo, plantar mais comida, né? Fazer uma produção agrícola maior, tendo aí um crescimento populacional vindo de encontro a isso. Na literatura, pessoal, a mudança também aconteceu, influenciado por essas multidões, por esse efeito, né, populacional de crescimento acelerado, até a literatura vai, vamos dizer assim, sentir esses impactos. E aí nascem ideias literárias, livros e poemas ligados a esse momento das multidões. Então, como exemplo, a gente tem aqui 4 autores que vão retratar esse momento. São eles: Charles Dickens, Charles Baudelaire, Edgar Allan Poe e Arthur Conan Doyle. Cada um com a sua área, mas eles tinham a multidão como um tempero do livro deles. Por exemplo, o Charles Dickens vai falar da vida nas cidades inglesas, as multidões nas cidades industriais, a exploração, por exemplo, sobre o trabalho infantil num livro chamado Oliver Twist, que é o primeiro livrinho que está aí embaixo. O Charles Baudelaire, o tema dele, melancolia nas metrópoles. Ele vai trabalhar uma série de poemas, um conjunto gigantesco de poemas com essas temáticas nas grandes cidades que tem esse tempero industrial. Edgar Allan Poe, um autor que ele vai mais pro gênero de terror e horror, mas ele também trabalhou a solidão urbana dentro dessas metrópoles industriais. E aí você tem, por exemplo, do Edgar Allan Poe, 2 livros que eu coloquei aí embaixo: O Corvo e O Homem da Multidão. O Corvo ele tem uma temática um pouco diferente, mas o Homem da Multidão, como o nome já diz, vai para esse tema, né, das grandes populações nas cidades industriais. E por último, Arthur Conan Doyle, com a sua obra mais conhecida, pelo menos aqui na cultura ocidental, que é As Aventuras de Sherlock Holmes, 1887. Tem o livrinho ali embaixo, e acima de mim tem uma imagem que tem 2 personagens, 2 atores, cada um deles faz o Sherlock, só que em gêneros um pouquinho diferentes. O Robert Downey Jr., que é o que está na esquerda da imagem, né, o Homem de Ferro, ele faz o filme Sherlock Holmes, 1, 2 e 3, na temática Revolução Industrial. Se você assistiu o filme,
o contexto é esse, 1800, 1850, Inglaterra nesse momento de multidão. Já do lado direito, tem o Benedict Cumberbatch. Ele vai fazer, deve ser assim a pronúncia, não sei, mas ele vai fazer o Sherlock Holmes num seriado da BBC. Só que esse seriado ele se passa nos dias atuais, na contemporaneidade. Então, se você for assistir aí Sherlock Holmes, veja se você quer contextualizado na Revolução Industrial ou se você quer contextualizado na atualidade. Aquele detetive que vai ajudar a solucionar casos que a Scotland não conseguia, tá bom? Nesse momento de multidões e de criminalidade crescendo. O outro impacto que a Revolução Industrial vai causar é no meio ambiente. E um dos casos mais conhecidos é dessa mariposa que está aí nessa imagem. Mas eu já falo sobre ela. Diz assim o texto. Muitas mudanças que ocorreram com a Revolução Industrial baseavam-se na crença de que os recursos naturais eram infinitos. Não havia ideia de que o consumo desenfreado de matérias-primas e o uso de combustíveis fósseis pudesse causar danos ambientais. Galera, essa discussão que a gente está tendo atualmente sobre aquecimento global e a finitude dos combustíveis, do uso dos combustíveis fósseis, ela é recente. Ela tem 20, 30 anos com mais força. Aqui a gente está em 1750, 1800. A preocupação com o meio ambiente era quase nula. Então, o crescimento desenfreado dessas indústrias vai promover, sim, um impacto ambiental. O texto continua. A atividade industrial de larga escala acarretou grandes impactos ambientais à Inglaterra. Por exemplo, temos alguns. Poluição das águas, poluição do ar, alteração do habitat de muitas espécies, desmatamento, acúmulo de lixo, etc. Vamos para o caso dessa mariposa. O nome científico dela, Biston betularia. Na região da Inglaterra, na região inglesa, a quantidade de mariposas claras era muito grande. Essa mariposa mais esbranquecida que está na imagem da esquerda. Conforme a Revolução Industrial foi acontecendo, a poluição foi aumentando e os troncos das árvores, que antes eram claros, passaram a ser muito escuros. E aí você já começa a imaginar o seguinte cenário. Para uma mariposa clara num ambiente mais escuro, a chance dela ser encontrada por um predador acaba sendo muito maior. Um pássaro via essa mariposa branca num tronco escuro com muito mais facilidade. E as mariposas que tinham uma alteração genética de coloração mais escura começaram a se dar bem. A quantidade da população da mariposa clara começou a diminuir muito e a quantidade de mariposa escura começou a aumentar muito. O que você chama isso na biologia de seleção natural. O meio seleciona, então, quem é que vai continuar vivendo, quem é que vai tender a desaparecer. Né? Quem não se adapta, desaparece. Quem se adapta, continua sobrevivendo. E com essas mariposas não foi diferente. A quantidade de uma população esbranquiçada diminuiu e a quantidade da população escura acabou aumentando. Isso foi um impacto. Profício é bom ou ruim? Aqui não vem ao caso de juízo de valor. Aqui vem o caso de você analisar o impacto. Houve um impacto sobre o habitat de muitas espécies na região da Inglaterra. Entendeu? Tranquilo? Aqui uma imagem de uma cidade industrial inglesa. Você percebe que a poluição ela vai ter um ritmo bastante acelerado, a emissão de gases poluentes vai ser bem grande, porque vamos lembrar, pessoal, aqui eu estou queimando carvão mineral, um material que vai liberar muitos poluentes na sua queima. Aqui eu estou fazendo também a extração do minério de ferro, então você vai ter um impacto também causado sobre o solo. Aqui uma outra imagem também de uma cidade urbana industrial. Não precisa ser necessariamente desse momento, mas só para você entender que as indústrias, nesse contexto, século XVIII e século XIX, elas vão ter uma emissão muito grande de gases poluentes. Um outro efeito que a industrialização vai causar na região da Grã-Bretanha e em outras regiões também europeias é o seguinte. A Inglaterra ela já era forte, ela já tinha uma força muito grande na economia. Com a industrialização, ela dá um up muito grande. Por quê? Veja bem, quando a Inglaterra ela inventa a ferrovia, a locomotiva, os trens, eu vou ter um transporte de mercadorias muito facilitado. Coisa que antes eu carregava de um jeito, agora eu carrego em cima de um trem, em menos tempo, com menos matéria-prima. Otimiza a produção. Olha só, as inovações tecnológicas inicialmente aplicadas ao setor têxtil se estenderam para a mineração, metalurgia, transportes e agricultura. A Inglaterra ampliou a sua participação no mercado mundial, impulsionada pelo forte apoio do governo. O crescimento da economia industrial inglesa foi impulsionado pela expansão das ferrovias. A primeira locomotiva, pessoal, data do ano de 1829.
1830 é quando ela ganha mercado, tá? E aí, claro, com essas locomotivas eu venço distâncias, eu abro países ao mercado mundial, abro fronteiras ao mercado mundial, vou integrar a economia, vou integrar a cultura e por aí vai. Então a Inglaterra, que já era forte, vai se tornar mais forte ainda com essas locomotivas, com essa revolução industrial acontecendo também nos meios de transporte. Nesse slide, a gente tem uma réplica feita na Inglaterra do que seria, então, a primeira locomotiva do mundo, né? Que seria a mãe dos nossos trens. Você percebe que ela tem uma chaminé gigantesca, ela vai ter um pistão, ela vai ter uma caldeira, ela vai ter um forno e ela vai ter o meio de transporte, o meio onde ela vai fazer a carga dela. Aqui o desenho, então, desse protótipo que foi criado por um cara chamado Robert, em 1829. Essa primeira locomotiva ele batizou o nome de Rocket. Como é que ela funcionava? Segue os números aí que eu coloquei para você. O número 1 é onde ficava o suprimento, água e carvão mineral, claro que separados. Aí eu pegava essa água e colocava na caldeira, número 2, pegava o carvão mineral e colocava no número 3, no forno, na fornalha. Essa fornalha eu ia acender o carvão mineral, esse carvão mineral ia começar a aquecer esse ferro fundido, essa estrutura, esse calor seria canalizado então para a caldeira, isso ia fazer a fervura dessa água e atingir a temperatura máxima de pressão ali, a temperatura máxima, perdão, a pressão ia ficar muito grande, a água passaria do estado líquido para o estado gasoso. Esse vapor, então, de água seria canalizado para o número 4, que é o pistão que você está vendo aí. Esse pistão, por sua vez, canaliza, né, esse movimento mecânico para as rodas. E o número 6, você tem a liberação, né, do vapor da água e também do vapor da queima, a fumaça, né, da queima do carvão mineral. Saíam juntas, por isso que você tem, às vezes, a locomotiva saindo fumaça branca e fumaça escura ao mesmo tempo. Isso aqui, gente, é o que vai dar origem aos trens. A mãe do trem é essa locomotiva aí do Robert de 1829. Então, assim funciona a base, né, de uma locomotiva. Claro que quanto mais carvão mineral, quanto maior a fornalha, quanto maior o pistão, mais potência eu vou ter nessa locomotiva. Para a gente finalizar, então, resumindo, né, essa revolução industrial ela vai causar muitos impactos na sociedade. E quais foram esses impactos? Primeiro de tudo, o surgimento das multidões, os grandes aglomerados de pessoas nas grandes cidades. Segundo, surgimento da literatura de multidões, ou seja, nos livros, esse momento será retratado, essa impessoalidade das grandes aglomerações, das grandes multidões. Terceiro, impactos ambientais. Vai ter uma grande poluição na região com alteração de habitat, poluição das águas, do ar, etc. Quarto, Grã-Bretanha como grande potência comercial do século XVIII e XIX. A Inglaterra, rainha dos mares, vai ter um poder gigantesco aqui. E por último, as ferrovias, então, liderando os transportes no comércio mundial. E aí você tem, por séculos, né, por 2 séculos, as ferrovias, os trens, sendo os principais meios de transporte dos meios de produção, ou das matérias-primas, ou dos próprios produtos comercializados. Pessoal, é isso. Então, eu espero que você tenha entendido tudo que eu tenha falado para você. Muito obrigado pela atenção e diga tchau.